Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para trazer um discernimento da parte de Deus para a sua vida. E a pergunta de hoje é: todo mundo é filho de Deus? Você já ouviu essa expressão? Ah, todo mundo é filho de Deus. Bom, não é isso que a Bíblia nos ensina. Para ser filho de Deus, é preciso reconhecer, receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E muita gente até recebe Jesus como Salvador, mas como Senhor, aí poucas pessoas querem andar conforme diz as Escrituras, né? Vamos ver o que João escreve no capítulo 1, do versículo 11 ao 13. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ou seja, Jesus veio para os judeus, porque a salvação viria deles. Mas eles não receberam a Jesus. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Para entendermos isso, é preciso perceber que os filhos de Deus, eles possuem dois nascimentos. O homem nasce naturalmente dos seus pais, da vontade da carne, do sangue, quando herdamos o DNA e as características dos nossos pais. Tu lembra Jesus falando para Nicodemos, lá em João 3? Necessário é nascer de novo da água e do Espírito. E algumas pessoas interpretam que nascer da água é simplesmente batizar e acabou, está tudo certo. E você vai ver que muitas pessoas, elas até são batizadas, mas infelizmente não seguem a palavra de Deus, não vivem uma vida perante as Escrituras e dentro da vontade do Senhor. Então não adianta nada. Você precisa nascer da água, mas da água viva, que é Cristo Jesus. Lembra do que ele disse à samaritana? Se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu der, você nunca mais terá sede. Pelo contrário, esta água se transformará em um rio de água viva dentro de você, que jorra para a vida eterna. Jesus é a água viva. Nós precisamos nascer de Cristo e espiritualmente herdar do Espírito Santo os seus frutos. Vamos entender o que diz Gálatas 5 para saber sobre as obras da carne e os frutos do Espírito que um filho de Deus ele certamente vai apresentar. Gálatas 5, do 19 ao 22. Porque as obras da carne são o adultério, a fornicação, que é a prática do sexo sem compromisso antes do casamento, a impureza, lascívia, que é a sensualidade, idolatria, e aqui abrange tantas coisas, irmãos. Se engana quem pensa que a idolatria é simplesmente a adoração de imagens de escultura. Tem gente que idolatra seu líder, tem gente que idolatra sua denominação, tem gente que idolatra tanta coisa nessa vida. Idolatria é tudo aquilo que substitui o lugar de Deus na sua vida, de uma forma que você venha a dar mais valor a isso do que ao Senhor. Então a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, que são brigas verbais, emulações, aquelas pessoas que se acham superiores às outras pessoas, iras, todo tipo de briga, dissensão, heresias, inveja, homicídio, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, olha o que Paulo diz, não herdarão o reino de Deus. Mas quais são os frutos do Espírito que um filho de Deus ele vai apresentar a você? O amor, a satisfação, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e o domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito que um filho de Deus possui. Os que são verdadeiramente filhos de Deus, irmão, também respeitam a sua palavra e aceitam ser corrigidos por Deus através dela. Olha o que diz aqui em Hebreus 12, versículos 5 a 8. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e nem desmaies quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, ou seja, se você vive uma vida conforme a sua própria vontade, da qual todos são feitos participantes, porque todos caíram, todos pecaram e separados estão de Deus, a não ser que venham receber Jesus Cristo,
né? Como diz em 2 Coríntios 5,17, que as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. E através de Cristo Jesus a gente consegue se reconciliar com o nosso Deus. Porque nós não recebemos um espírito de escravidão para outra vez estarmos com medo, mas recebemos um espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai, meu Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E agora olha isso aqui: se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. E o que um filho de Deus herda? Qual é o direito de um filho de Deus? Vamos ver aqui. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E o que estava sentado num trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse mais: escreve estas palavras, porque elas são verdadeiras e fiéis. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Está escrito isso em Apocalipse 21, do 3 ao 7. Grave isso. Para ser filho de Deus, é preciso receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e viver mediante a sua palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.